Inicialmente nós vamos abrir o Lightroom. Com o Lightroom aberto, vocês vão em Arquivo, Novo Catálogo. Seleciona o local que vocês pretendem fazer o catálogo. Eu já deixei uma pasta previamente preparada. E aqui, quando vocês colocarem o nome do catálogo, o nome que vocês colocarem, ele vai criar uma pasta com o catálogo dentro. Então eu vou colocar cat-exemplo e criar. Quando acontecer isso, ele vai fechar o Lightroom que vocês já tinham aberto e vai criar um novo. Vai abrir de novo com o catálogo que vocês deram o nome ali, cat-exemplo, certo? A partir disso, vocês vão importar as fotos. Vem no botão importar com a aba biblioteca ativa, importar. Após eu ter feito a importação das fotos, eu vou fazer as coleções. Aqui em coleções inteligentes, logo abaixo de pastas, tem coleções inteligentes. Você vai clicar com o botão direito, criar conjunto de coleções, dentro de coleções inteligentes, ou pode ser fora também. O primeiro conjunto que eu vou criar vai ser formandos. O segundo conjunto que eu vou criar conjunto de coleções. O segundo conjunto vai ser fotógrafos. Fora de coleções inteligentes. Pode ser dentro ou pode ser fora. Eu vou fazer fora porque a visualização vai ficar mais fácil. Aí aqui eu tenho coleções inteligentes, tenho formandos e fotógrafos. Olhando em pastas aqui em cima eu tenho Osiris, Tiãozinho e ID. Então em fotógrafos eu vou criar coleção, Osiris, dentro de um conjunto de coleções fotógrafos, criar. E vou criar novamente, criar coleção, dentro de fotógrafos, Tiãozinho. Criar. Agora eu tenho as duas coleções, ambas com 0 fotos. Venho em pastas, clico no meu nome aqui, no Osiris, Ctrl A, clico em uma das fotos, dentro da foto, clico seguro e trago para a coleção que você criou. Mesma coisa com o Tiãozinho, Ctrl A, clica, segura, traz para o Tiãozinho ali. Beleza. A pasta ID não precisa porque nós não vamos utilizá-la aqui no Lightroom para trabalhar. Nós vamos utilizá-la no visualizador de imagens, lá no Windows mesmo. Ok, feito isso, criamos os fotógrafos. Agora nós iremos criar coleções inteligentes dentro de formandos. Vou criar aqui Laura dos Santos Machado Luiz. Formandos, botão direito, criar coleção inteligente. Laura dos Santos Machado Luiz. Dentro de formandos, que tenha que ter outros metadados, palavra-chave que contém, aqui você vai estipular a palavra-chave. Como Laura não é um nome tão comum, podemos utilizar o nome Laura. Criar. Aí vai aparecer aqui em formandos, coleção Laura. A diferença de uma coleção para uma coleção inteligente, que a coleção inteligente tem essa engrenagemzinha na miniatura dela. Vamos criar mais uns 2 ou 3 formandos aqui. Guilherme de Paula Duarte.
como da última vez criada ali você já colocou palavra-chave e o contém, então aqui é só alterar a palavra-chave. Vou colocar Guilherme. Criar. Temos duas, vou criar mais duas. A palavra dela eu vou deixar Mai. Vejam que essa aqui eu vou deixar Mai. Ela tá aqui, né? Mainara. E uma outra formando aqui, eu vou criar somente a título de exemplo. Não vou colocar o verdadeiro nome dela, ó, Mariana. Eu vou colocar o nome dela, mas vou colocar a palavra-chave diferente para poder exemplificar um problema. E na palavra-chave eu vou colocar Mai, com o mesmo radical da anterior, só que eu vou chamar de Maiara. Vamos colocar aqui Maiara, só para não gerar confusão. Porque na palavra anterior eu usei somente o Mai, certo? E agora eu vou usar Maiara, com o mesmo radical. Para poder mostrar para vocês, deixa eu abrir de volta aqui, editar coleção. Palavra-chave que contém, porque o Lightroom, aquilo que eu comentei na reunião, ele não tem a palavra igual aqui. Se tivesse alguma coisa escrito igual, então não daria esse tipo de conflito. Certo? Feito isso, criei todas as coleções aqui, né? Além daquelas padrões que eu comentei com vocês. Criar coleção inteligente, arroba, underline, geral, palavra-chave, geral. As 5 que eu crio aqui, que são padrão, é arroba, underline, geral, arroba, underline, apoio, arroba, underline, professores, arroba, underline, teste. Então, criadas as coleções, vamos começar aqui. Então, Guilherme de Paula, Laura, Maiara e Mainara. Essa aqui eu sei que é a Laura. Então, colocamos aqui, colocamos em modo grade. Quando você seleciona mais de uma imagem e você quer inserir a palavra-chave para todas ao mesmo tempo, você tem que colocar em modo grade. Aqui no campo de baixo, você vai digitar Laura, Enter, ele vai assumir a palavra-chave. Como você está com mais de uma foto selecionada, se você apertar o Ctrl para frente, ele só vai alternar entre as fotos selecionadas. Para você poder avançar as fotos sem avançar em todas as fotos, tem que estar com apenas uma foto selecionada. Esse formando aqui não é o Guilherme, mas eu vou colocar aqui só para a gente poder otimizar o nosso tempo. Vamos colocar aqui Guilherme. Como é a primeira vez de cada palavra, ele não me dá nenhuma sugestão. A partir da segunda vez, vou colocar esse formando aqui como Laura para poder mostrar. Selecionei o intervalo das fotos dele. Assim que eu colocar a primeira letra de uma palavra-chave que eu já usei, ele já me sugere. Então eu dou Enter uma vez para confirmar a sugestão e Enter 2 vezes para ele assumir a palavra-chave. Quando ele vir para cá, ele automaticamente assumiu a palavra-chave. E aqui na coleção, ele aparece o número de fotos que eu já cataloguei como essa coleção. Nessa formando aqui, que eu vou colocar a palavra Mai. Lembre que numa coleção, essa aqui eu coloquei a palavra Mai, que é a Mainara, e essa coleção eu coloquei Maiara. Uma eu coloquei o radical Mai e outra eu coloquei o nome completo, Maiara. Então, aqui eu vou colocar Mai. Vejam que ele assumiu aqui da Mai. Agora no segundo formando, digamos que esta formando aqui, na verdade ela é a Mainara, vou colocar Maiara. Vejam que a Mainara, que tinha apenas 4 fotos, ela passou a ter 10. E a Maiara, que tinha 0, passou a ter 6, que são as 6 que eu selecionei. Porque Maiara contém Mai. Sendo assim, alguns nomes
por exemplo, Ana e Mariana, se você colocasse para uma formanda Ana e numa outra colocasse Mariana, todas as fotos da Ana estariam dentro de Mariana. Esse é aquele exemplo que eu quis mostrar para vocês lá na reunião e não deu certo lá com João 1 e João 2. Então, quando um nome estiver contido dentro de outro, vocês tentem usar outro nome, usar o sobrenome, usar alguma coisa diferente. A abreviação, metade do nome, alguma coisa assim. Digamos que eu tenha feito aqui todos os formandos desse fotógrafo. Terminei de fazer todos os formandos desse fotógrafo. Eu venho aqui na coleção fotógrafos, botão direito, renomear, e eu vou colocar um OK na lateral aqui em caixa alta. Isso significa que eu terminei de fazer esse fotógrafo, não preciso mais voltar nele para separar. Isso é útil quando você tem um catálogo muito grande, que você tem 10 fotógrafos, 15 fotógrafos, porque aqui em cima você vai ver lá em coleções, aqui em coleções inteligentes, você tem aqui, ó, 100 palavras-chave, 612 fotos sem palavra-chave, que são fotos que você ainda não passou. Aí você vem aqui embaixo e vê da tua lista de 10 ou 15 fotógrafos, quem que tá sem o OK é o fotógrafo que você precisa terminar de fazer. Então, terminei um fotógrafo, vou para o segundo fotógrafo. Aqui nesse caso nós temos a palavra teste. Vamos criar aqui então, criar coleção inteligente, @_ teste. E a palavra geral, teste. Certo? Criar. Ela está criada, volta aqui para o tiãozinho. Então temos aqui teste, 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 e aqui terminou o teste. Então assumiu teste. Feito. Vamos para o segundo, vamos trabalhar de uma forma diferente agora. Vamos colocar no modo lupa. Clica aqui no campo de baixo. Vamos colocar Guilherme. Ele já me sugeriu. Enter, Enter. Ctrl para frente. Guilherme. Enter, Enter. Ctrl para frente. Vou chamar de Laura só para poder mudar. Laura. Enter, Enter. Laura. Enter, Enter. E assim vai. Aqui nessa foto falhou. Eu consigo ver que é o rosto da próxima formanda. Então, posso pôr o nome Laura. Se a foto estivesse escura ou estourada e dificultasse a visualização, nós colocaríamos teste. Para a gente poder eliminar essa foto das palavras-chave, mas sem deletá-la. Aqui eu estou segurando o Ctrl e avançando as fotos, ou retrocedendo. Isso, segurando o Ctrl, você não perde ali a seleção do campo. Então, quando você identificar um formando, você pode parar e fazer a sua marcação. Aqui no caso, my, como tem as duas palavras, ele está me sugerindo as duas. Eu posso apertar a setinha para baixo e para cima, para ele mudar entre as palavras. Aí eu posso escolher a palavra e dar Enter, Enter, ou digitar mais uma letra. Certo? Feito isso, só deixa eu pôr uma geral aqui, que eu sei que tem geral aqui. Aqui. Ó, o que pode acontecer aqui, você tem, olhando na tira aqui embaixo, você tem uma sequência de foto geral. Você selecionou todos e colocou geral. Certo? Porém, aqui embaixo, ó, na tua lista de palavras-chave, geral, ele tem uma foto só. E você selecionou um intervalo. E aqui, ó, isso aqui indica que ele tá que essa foto é uma palavra-chave. Mesmo tendo selecionado, ele foi só para uma foto, porque você estava no modo lupa. Quando é uma seleção de intervalo, tem que estar no modo grade. Aí você clica aqui no campo de cima e deleta o asterisco. Aí automaticamente ele vai assumir para todas as fotos aqui a palavra-chave geral. Certo?
Muito bom. Digamos que terminamos então o Osíris e o Tiãozinho. Renomear. Ok. Então tá feito. Terminamos a separação de fotos aqui nesse catálogo. Feito isso, vamos de coleção em coleção. Com uma foto selecionada, usando as setas do teclado, avançando e apertando no teclado numérico da direita ou em cima. Vocês vão apertar 2 para ele assumir que a foto escolhida é a que tem 2 estrelas. Beleza, selecionei aqui 3 fotos. Aqui embaixo, logo acima da tira, é o filtrar. Clica na segunda estrela, ele vai mostrar as fotos que você escolheu. Se você clicar nas estrelinhas logo embaixo da miniatura, ele vai colocar 3 estrelas, ou 4 ou 5, depende do que você clicar. Você vai clicar na segunda. E aqui você habilita o filtro ou desabilita o filtro. Feito. Após selecionado, é como eu comentei, o primeiro formando, você vai selecionar as fotos. E as fotos de grupo, no final, o último formando, você só vai ter que selecionar as individuais. Porque ele, como as fotos de grupo, ele já vai ter sido selecionado anteriormente. Aqui uma dica para vocês no catálogo, caso ele esteja lento, vocês vêm em editar, preferências, desempenho. Na aba desempenho vocês vão selecionar usar processador gráfico. Caso vocês tenham alguma coisa de processador gráfico, vocês vão selecionar. Configuração de cache do Camera Raw. Aqui normalmente ele vem em padrão de fábrica 1 GB. Vocês vão colocar no mínimo 20. Depende de quanto espaço vocês tenham disponível no HD. No meu eu deixei em 50. E aqui, ó, revelação. Na nossa parte de separação não vai ajudar muito, mas para quando vocês forem tratar foto, isso ajuda muito. Revelação, vocês vão marcar essa caixinha. Use as visualizações inteligentes em vez das imagens originais para editar as imagens. Isso já dá um avanço muito grande na velocidade. Dá um ok, beleza. Como saber se o catálogo tem visualizações inteligentes? Com as fotos, qualquer foto, com uma selecionada ou com todas selecionadas, aqui no painel da direita, ele está mostrando aqui, ó, o número de fotos, 641 fotos. Se tiver apenas um quadradinho desse jeito aqui, e aqui, ó, 0, 0 e 0, quer dizer que ele só tem as fotos originais. Eu vou criar aqui de 5 fotos. 5 fotos. Aí você clica aqui, ó. Se você clicar aqui, ele já vai dizer, ó, criar 5 visualizações inteligentes. Criar 5 visualizações, ele vai criar lá em cima e tal. Beleza, criou sua visualização. Aí a partir disso ele vai mostrar aqui, ó, originais mais visualizações. Então quer dizer que para essas fotos aqui você tem visualizações. Olha lá, original mais visualização inteligente. Após a quinta, né, aqui, olha lá, original mais visualização. Quando você mudar aqui, ele vai colocar somente foto original. Então aqui nas visualizações inteligentes, essas 5 aqui, elas vão alternar rapidamente. Quando chegar numa que não tem visualização, ele vai começar a ficar um pouco mais lento. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, me perguntar, mandar um WhatsApp. Só vou mostrar para vocês umas teclas aqui que talvez às vezes vocês esbarrem nela e gere um pouquinho de confusão. Digamos que você for, em vez de dar um Enter, 2 Enters, você deu 3 Enters. Ele vai desselecionar o campo. E você não percebeu e continua digitando. Se vocês apertarem V de vó, de vovó, de vela, de vassoura, ele deixa a foto em preto e branco. Aperta o V novamente que ele volta. A letra G de gato, ele habilita o modo grade. E a letra E de escola habilita o modo lupa, certo? A letra R habilita recorte.
A letra T, ela some o painelzinho de ferramentas aqui. Se vocês estiverem no modo grade e apertar T, ele vai sumir aqui embaixo o painel de ferramentas. Modo grade, letra T. A tecla Tab, ele some os painéis das laterais. A tecla F de faca bota em Full, que seria Full Screen. E a tecla L de lata, de latido, de leão, ele é Light. Ele apaga as luzes do Lightroom, deixando somente as miniaturas. Certo? Acho que era isso. Qualquer dúvida, me perguntem, me chamem, me mandem um alô. Peço desculpas aí pelo vídeo ter ficado muito extenso, mas qualquer coisa, mesma coisa. Valeu, obrigado.